Nesse vídeo eu vou te mostrar uma técnica que pode mudar o jeito que você faz o seu degradê. Então eu já peço que você assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. E já se inscreve no canal também, para dar aquela fortalecida. Bom, como eu faço em todos os cortes, eu já faço a minha primeira linha com 0 baixo de máquina. Lembrando que o movimento que eu utilizo nessas marcações é o movimento em C. Movimento em C para marcar e movimento reto para desmarcar. Esse corte vai ser um mid fade, então eu já faço aqui a primeira linha, um dedinho acima da orelha. E geralmente a primeira linha do mid fade eu faço ela ali na metade da curvinha do pezinho e na parte da nuca eu deixo uns 3 dedinhos antes que acabe o cabelo. Na minha percepção, a primeira linha é a linha mais importante de um fade porque é onde você vai determinar a altura do seu degradê. Como nesse corte que eu estou utilizando a metodologia degradê em camadas, a minha segunda linha eu já puxo aqui um 0 alto. Só tomem cuidado com a largura de cada linha. Se o cabelo é muito grosso, muito preto, você consegue deixar linhas mais abertas, linhas mais largas. Se o cabelo é mais fino, consequentemente você vai deixar linhas mais curtas para você deixar esse mid fade mais aceso. Essa é a única diferença que você tem que ficar atento na metodologia degradê em camadas. A largura das linhas modifica o fade nesse caso. Na sequência, para finalizar a parte de graduação, eu venho com o meu pente 1,5 na baixa. Lembrando que todos os pentes de graduação são na baixa, com exceção do 0 alto. Ele é o único pente na parte de graduação que entra com a alavanca alta, até porque é 0 alto. Com o pente 1,5 eu abro aqui mais ou menos 2 dedinhos, que é o tamanho suficiente para que eu possa disfarçar esse degradê depois. Com o pente 1,5 eu também trabalho com movimento em C. E se você está curtindo esse conteúdo, já deixa aquele like, já se inscreve no canal, deixe também aí um comentário, pode ser com crítica, pode ser com dúvida, o que você quiser, pode ser até um emoji. Os comentários é muito importante porque ajuda a engajar o nosso canal. E dessa forma, o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e indica para mais pessoas. Então se você está curtindo, já deixa aquele like, se inscreve aí e compartilha com os amigos. Queremos bater a meta tão sonhada de 100 mil inscritos e precisamos da sua inscrição para alcançar essa meta tão sonhada. Bom, agora eu já vou começar a fazer o disfarce desse fade aqui. E o primeiro pente que eu vou utilizar é o pente meio, agora sim com a alavanca na alta. Muitas pessoas me perguntam, é alavanca na alta ou vem descendo a alavanca? A parte de disfarce eu começo com a alavanca na alta porque eu tenho uma segurança. Depois, obviamente, eu venho baixando essa alavanca para que eu possa tirar completamente a linha que eu estou tentando tirar. E dentro da metodologia degradê em camadas, o pente meio ele é um dos pentes mais importantes, porque ele vai ser o responsável pela transição de tons entre o tom branco e o tom cinza. O entendimento dos tons do degradê é muito importante para você ter um resultado incrível no final. Por isso é legal você estudar não só as metodologias, mas sim a percepção dos tons dentro do degradê. Muitos alunos ficam tentando estudar a técnica de um, estudar a técnica de outro, porém eles não têm o principal, que é a percepção de cores dentro do fade. A partir do momento que você entender essa percepção de cor, você vai conseguir fazer um degradê até mesmo só com tesoura. Já retirei quase toda a marcação com o meu pente meio, já trabalhei em todas as posições com minha alavanca. Com o próprio pente meio eu já venho fazendo um polimento usando as laterais da máquina. Com isso eu já venho ganhando tempo e agilidade no meu corte. O pente meio é um dos pentes mais demorados para tirar a marcação. E o legal da técnica de 2 pentes é que me sobra mais tempo para trabalhar o polimento, que na minha opinião é onde você realmente vai entregar um resultado satisfatório para o teu cliente. E para você que é um barbeiro iniciante e quer aprender ainda mais, eu tenho um curso completo do básico ao avançado, onde eu te ensino todas essas técnicas e muito mais. Até quem nunca pegou numa tesoura e numa máquina pode fazer esse curso. O nosso curso tem acesso vitalício, ou seja, você vai ter acesso a ele para a vida toda e também temos certificado incluso. E conta também com uma garantia de 7 dias. Se você comprou nosso curso e não gostou, devolvemos o teu dinheiro sem burocracia nenhuma. Se você quer ser um dos nossos alunos, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Bom, aqui eu já estou tirando a última marcação, prestem muita atenção o jeito que eu estou tirando essa marcação. Eu estou utilizando apenas ponta de máquina. Quanto mais baixo o cabelo, mais para a ponta de máquina eu vou. Isso me traz mais segurança e me traz um resultado melhor. E lembrando também que eu não passo muito dessa linha que eu estou tirando. Eu vou até ela e volto.
Muitos barbeiros iniciantes têm bastante dificuldade nessa hora. As dicas que eu dou é não passar muito dessa linha que está sendo tirada e utilizar as pontas da máquina para fazer esse disfarce. Dessa forma eu tenho certeza que você não vai errar na hora de tirar essa última linha. Depois de ter feito todo o procedimento do fade, agora vamos para a conexão. Essa conexão eu estou fazendo com uma tesoura de corte 7 polegadas, utilizando a técnica de pente corrido. Eu entro com o meu pente bem no meio do cabelo e venho tirando só as pontas. Lembrando que eu estou fazendo um degradê mid fade, então eu não posso deixar essa região de cima tão clara. Fazendo as pontas eu já tiro esse peso maior que tem nessa conexão e depois eu venho fazendo um polimento com tesoura dentada. Num corte desse eu utilizo todas as técnicas do dia a dia, point cut, pente corrido, pontilhado com máquina, então dá para usar todas as técnicas num corte só. E isso é muito legal para vocês praticarem. Uma dica de ouro que eu vou dar nesse vídeo aqui: quando você estiver atendendo um cliente, treine pelo menos 2 minutos cada técnica no cliente. Se todo dia você fizer isso em pelo menos 2 clientes, você já vai ficar cada dia melhor em todas essas técnicas. Depois que eu fiz a conexão com tesoura de corte, eu venho agora fazendo um polimento com tesoura dentada. Esse polimento com a tesoura dentada consiste em tirar alguns pontinhos escuros que ainda existem nessa conexão, para depois eu passar para um polimento com point cut. A tesoura que eu estou utilizando para fazer esse polimento tem os dentes para cima e a faixa de corte para baixo. É uma tesoura 5.5 polegadas. Eu gosto de fazer esse polimento com uma tesoura pequena. Isso me dá mais autonomia de acertar os pontos escuros que eu quero. Nesse ponto eu já venho fazendo um polimento com point cut com a tesoura dentada mesmo. Isso me traz mais agilidade e eu já vou tirando aqueles pontinhos escuros que eu quero tirar mesmo com a tesoura dentada. Para quando eu vim fazer isso com tesoura de corte, eu já tirei boa parte desses pontos escuros e isso já vai me agilizar na hora de entregar esse resultado. Podem ver que eu aproveito todos os materiais que eu estou utilizando, já vou fazendo coisas que eu precisaria fazer no final, eu vou adiantando isso. A otimização de corte é muito importante para você entregar um corte com mais rapidez e é por isso que utilizamos a técnica de 2 pentes. A parte de graduação é mais rápido e sobra tempo para você trabalhar nessa questão do polimento para entregar um resultado legal. E para finalizar essa parte de polimentos, eu venho fazendo um point cut com tesoura de corte. O point cut consiste em você tirar mechas escuras no meio desse degradê, homogeneizando esse fade. Você vai batendo a tesoura com ela aberta e volta fechando, retirando esses fios mais escuros do degradê. Com isso, o degradê fica com aquela aparência de polido, sem marcas escuras no meio dele. Basicamente, eu faço polimento com point cut em todos os meus cortes do dia a dia. É uma técnica que você precisa dominar se você quiser entregar resultados satisfatórios para o teu cliente. Lembrando mais uma vez que dentro do meu curso eu tenho um módulo específico apenas de polimentos e lá também tem uma aula completa de polimento com point cut. Então se você quiser ser um dos nossos alunos, é só clicar no primeiro link da descrição aqui desse vídeo e fazer parte da comunidade de barbeiros que mais cresce nesse Brasil. Agora eu vou fazer o perfil desse corte aqui. Eu gosto de trabalhar um perfil bem arqueadinho. Eu estou usando uma máquina da UOL, a Detailer Gold, para fazer esse pezinho. E você pode adquirir essa máquina pelo Mercado Livre. É só clicar no nosso link aqui de afiliado desse vídeo e você já vai ser direcionado para dentro do Mercado Livre e fazer sua compra com total praticidade e segurança. E lembrando também que o Mercado Livre está com frete grátis acima de R$19. Então aproveita, já clica aí no link e faça a compra dos seus produtos, tanto para a sua barbearia quanto para a sua casa. E já vou aproveitar que estou com a máquina de acabamento na mão, já vou fazer toda essa lateral aqui, tirar todo esse cabelo que eu deixei. Como esse corte não vai ser um navalhado, então eu já venho retirando todo esse cabelo aqui com uma máquina de acabamento. Depois eu posso passar uma máquina shaver sem problema nenhum, mas nesse caso aqui eu não vou passar. Só retirar esse cabelinho lateral com a máquina de acabamento mesmo. Já vai ficar bem top o nosso degradê. O corte navalhado, ele vai ter uma diferença mais significativa quando o cabelo é bem grosso e bem preto. Aí sim vai ficar bem diferente o resultado. Nesse ponto eu já venho fazendo o perfil com a lâmina, lembrando que sempre eu falo, o perfil é feito com máquina de acabamento e eu venho dando essa acentuada com lâmina, tá? Então esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Foi uma baita aula, passei todos os fundamentos, passei os polimentos,
Então se você curtiu, já deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima.